Olá, tudo bem contigo? Você sabe quais são as principais características, funções e anormalidades dos discos intervertebrais? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Olá, eu sou o professor Marcelo, do Mundo da Fisiologia. Se você puder, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Hoje a nossa discussão será a respeito de discos intervertebrais, que correspondem ao tecido cartilaginoso. Então vamos lá, vamos relembrar aqui ou vamos discutir alguns aspectos. Os discos intervertebrais são representantes daquilo denominado de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele apresenta alguns representantes aqui, como por exemplo a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e aquilo que é denominado de fibrocartilagem. Um dos representantes dessa fibrocartilagem são justamente os discos intervertebrais. Mas nós temos outras localidades onde observamos a presença de fibrocartilagem, como por exemplo a sínfise púbica, é um representante de fibrocartilagem, e um outro local bastante conhecido são os meniscos. Porém, a nossa discussão ela vai estar focada hoje em relação aos discos intervertebrais. Então vamos começar iniciando aqui com o desenho de uma vértebra, tá? Então vou fazer aqui a vista lateral de uma vértebra. Então, desenhando aqui o corpo da vértebra, né, as estruturas da vértebra. Então, me perdoem o desenho, graças a Deus não sou professor de anatomia, né? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui mais uma vértebra. Isso é uma vista lateral, tá, da vértebra, pessoal. Eu já vou desenhar aqui o disco intervertebral, vai ficar um pouquinho mais fácil de conseguir compreender tudo isso. Então, aqui nós temos uma vista lateral, nós temos aqui desenhada duas vértebras, e entre essas vértebras nós temos a presença aqui, representado pela cor vermelha para vocês, do disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele vai apresentar algumas funções bastante importantes. Nós não podemos esquecer que a coluna ela é articulada, ela faz parte de uma articulação. Nós temos movimento aqui na nossa coluna. E ao longo de todo esse movimento, os discos intervertebrais eles têm uma função aqui primordial, que é a função de amortecimento. Certo? Então, ao longo da nossa rotina, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso cotidiano, várias pressões, várias sobrecargas são impostas sobre esse disco intervertebral. Então, por exemplo, quando você caminha, quando você corre, quando você se abaixa para pegar alguma coisa, a própria força da gravidade constantemente empregada sobre nós, tudo isso vai gerar uma pressão sobre esse disco intervertebral, que vai realizar essa função de amortecimento. Uma outra função bastante importante do disco intervertebral é não permitir que os corpos, que as estruturas ósseas das vértebras entrem em contato uma com as outras, o que poderia gerar aí um quadro bastante severo de dor para o indivíduo, para o paciente que desenvolver isso. Então, dentro desse cenário, é muito importante as funções de amortecimento e de absorção de impacto exercidas por esses discos intervertebrais. Porém, esses discos intervertebrais eles podem sofrer algumas alterações por conta de hábitos não muito adequados. Uma estrutura aqui fundamental
para que o disco intervertebral não seja acometido, né, de sobrecargas excessivas, é justamente o nosso tecido muscular. Então, o que acontece? O tecido muscular ele vai ser fundamental para fazer a estabilização da coluna, não permitindo que sobrecargas elevadas sejam impostas sobre o disco intervertebral. Nós temos alguns músculos aqui que são muito importantes, como, por exemplo, a musculatura dos paravertebrais, quadrado lombar e a musculatura abdominal. Então, o tecido muscular, o conjunto muscular dessa região, chamada aí como core, região central, é fundamental para que a gente tenha a manutenção da qualidade da nossa coluna e também dos nossos discos intervertebrais. Uma outra situação bastante importante, além de um tecido muscular forte, né? É importante que a gente tenha também um músculo alongado. Então, os encurtamentos musculares, eles podem contribuir de forma significativa para que esses discos intervertebrais, eles acabem sendo comprimidos. Ou seja, que muitas pressões, né, muitas cargas compressivas e tensivas sejam aplicadas sobre ele. Então, além de termos que ter um músculo forte, é importante que tenhamos um músculo alongado. E uma outra situação para boa saúde, boa qualidade dos nossos discos intervertebrais é que nós tenhamos posturas adequadas. Muito bem. Então, a situação é razoavelmente simples. Nós temos que ter um músculo forte, fortalecido, nós temos que ter um músculo bem alongado e nós temos que ter posturas adequadas, tanto na posição sentada, quanto em pé, quanto na posição deitada. O que acontece? O que a gente observa? A maior parte da população justamente vem na contramão disso. Tem um tecido muscular enfraquecido, tem músculos excessivamente encurtados e ainda adota posturas inadequadas, tanto sentado, quanto deitado, quanto em pé. E aí, quem vai acabar pagando, né, a conta de todos esses hábitos inadequados, são os discos intervertebrais, aonde eles poderão apresentar algumas alterações. Então, antes de discutir com vocês essas alterações dos discos intervertebrais, eu quero mostrar um pouquinho para vocês das características. Para isso, eu vou trocar a folha aqui e vou fazer não uma vista lateral do disco intervertebral. Nós vamos ver uma vista de cima do disco intervertebral para que a gente possa, de fato, aí fazer algumas análises. Então, vamos lá. Nessa próxima imagem, eu vou desenhar. Vamos tirar a folha de baixo aqui só para ela não ficar sobrepondo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês a presença de um disco intervertebral. Então, esse é mais ou menos o formato de um disco intervertebral. Vamos desenhar ele aqui para vocês. E esse disco intervertebral, essa fibrocartilagem do disco intervertebral, ela vai ter algumas estruturas aqui extremamente importantes. A primeira parte da estrutura é essa que eu estou destacando aqui para vocês. Estou puxando a seta, que é denominada de anel fibroso. Esse anel fibroso desse disco intervertebral é a parte mais resistente. Ela apresenta maior resistência. Esse anel fibroso ele é constituído aí na sua maior parte por fibras de colágeno.
E essa fibra de colágeno é responsável por garantir essa resistência. Só que aqui, pessoal, a gente não pode se enganar. Não é porque ele é resistente, não é porque ele é rico aqui nessas fibras de colágeno que conferem a resistência, que esse anel fibroso ele não possa sofrer danos. Então, o que acontece? É sim função do disco intervertebral ser uma estrutura resistente, fazer absorção de impacto, fazer absorção de forças compressivas e tensivas. Mas esse disco intervertebral, ele precisa ser estabilizado, ele precisa ser estruturado, como eu discuti com vocês anteriormente, pelo tecido muscular. Senão vira aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se as pressões forem excessivas, forem constantes sobre esse disco intervertebral, vai chegar um momento que ele não vai conseguir resistir. E aí a gente vai observar essas alterações. Antes de falar das alterações, existe uma região aqui do disco intervertebral que é uma região bastante importante. Estou destacando ela para vocês aqui com lápis, numa coloração mais escura, que essa região é denominada de núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo ele vai justamente fornecer o amortecimento, que é uma das características desses discos intervertebrais. Nesse núcleo pulposo, nós observamos a presença de uma grande quantidade de glicosaminoglicanos e também temos a presença de proteoglicanos. Aqui nós temos algumas características extremamente importantes. Os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos, eles são estruturas que apresentam algumas características bioquímicas. Entre as características bioquímicas aqui dos glicosaminoglicanos e dos proteoglicanos, nós observamos que eles apresentam cargas negativas. Muito bem. Então, os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos, são caracterizados por apresentar cargas negativas. Estas cargas negativas, elas são equilibradas pelas cargas positivas do íon sódio. E o sódio é caracterizado por fazer a atração de água para dentro da molécula. Então, o que nós temos de importante aqui nessa situação, gente? Pelo fato do núcleo pulposo ser constituído aí por glicosaminoglicanos e proteoglicanos, o núcleo pulposo tem uma grande quantidade de água. Isto quer dizer que o núcleo pulposo é uma estrutura altamente hidratada. E o fato do núcleo pulposo ser uma estrutura altamente hidratada está atrelada à sua função de absorção de impacto, de absorção de forças tensivas e compressivas. Só que aí que vem um detalhe fundamental. Quando esse disco intervertebral ele não está estruturado pelo tecido muscular, o indivíduo tem um músculo fraco, tem um músculo muito alongado, as pressões sobre esse disco intervertebral, elas começam a se tornar excessivas. E de tanto ele ser pressionado, o disco intervertebral, ele começa a romper aqui o anel fibroso. E o núcleo pulposo começa a extravasar. Neste caso aqui, que o núcleo pulposo começou a extravasar, duas situações podem ser observadas. Primeira, dor. Então, o paciente
Um indivíduo vai desenvolver um quadro álgico, um quadro de dor, certo? E a segunda situação que a gente observa aqui é a desidratação do disco intervertebral. E se esse disco intervertebral ele passa a ser desidratado, a sua função de absorção de impacto ela vai diminuir. Essa condição inicial aqui, ó, percebam que o anel fibroso não foi 100% rompido, tá? Isso daqui é uma condição denominada de protusão discal. Isso daqui vai gerar dor, né, para o indivíduo, que vai ter que procurar um tratamento. Esse tratamento, basicamente, tem que se fazer analgesia, né, para se tirar esse quadro álgico, esse quadro de dor, e tem que se fazer o fortalecimento do tecido muscular, alongamento dessa musculatura, certo? E também mudar os hábitos para que as posturas sejam mais adequadas. Então, se o indivíduo seguir essa situação de tratar dor, de fazer o fortalecimento muscular, de melhorar a postura, de manter o músculo alongado, ele vai seguir a vida dele normalmente. O que acaba acontecendo? A pessoa não às vezes trata a dor, mas não trata a condição, não faz o fortalecimento muscular, não faz o alongamento, está com excesso de peso, que isso é uma outra condição que prejudica muito o disco intervertebral, e esse núcleo pulposo continua sendo pressionado. Chega-se um ponto que o núcleo pulposo ele extravasa aqui 100% do anel fibroso. E quando esse núcleo pulposo extravasa 100% do anel fibroso, nós temos uma condição chamada de hérnia de disco, certo? Em algumas situações, essa hérnia de disco ela pode ser cirúrgica, em geral não é a maior parte dos casos. Em geral, o tratamento é feito ali a partir de medicação e através da fisioterapia. A fisioterapia funciona muito aí para fazer a recuperação, né, a reabilitação desse paciente, e na sequência ele precisa fazer todo o fortalecimento muscular, alongamento e assim por diante. O grande problema da hérnia de disco é que isto gera um quadro de dor muito grande para o indivíduo, sabe? Dores quase insuportáveis. Por que acaba acontecendo isso, gente? Eu vou continuar aqui o desenho, né? Eu desenhei aqui o núcleo pulposo e ele está apoiado aqui sobre o corpo de uma vértebra, tá? Então, só vou desenhar aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, certo? A vértebra, né? Nós temos uma vista aqui de cima da vértebra. Vou desenhar aqui rapidinho só para a gente poder também não delongar muito o vídeo. Então, supostamente aqui nós temos aí uma vértebrazinha, tá? Ó, graças a Deus eu não sou professor de anatomia, né? Senão ia ser bem pior. Gente, então aqui nós temos o corpo de uma vértebra. E aí, a vértebra, né, o corpo da vértebra, o disco intervertebral apoiado sobre ela. Por que gera tanta dor na hérnia de disco, pessoal? Porque aqui nós temos a passagem de terminações nervosas. Então, aqui, terminação nervosa. E aí, o que está acontecendo? O extravasamento aqui do núcleo pulposo, ele vai fazer a compressão dessa terminação nervosa. E isso vai gerar um quadro de dor muito grande para o paciente. Várias situações aí, os quadros de dores são tão intensos, são tão fortes, que a pessoa acaba indo procurar um serviço de urgência e emergência para tentar aliviar essa dor. O que acontece? Se o núcleo pulposo ele retroceder e parar de pressionar a terminação nervosa, se isso acontecer em um período de aproximadamente 4 semanas, o tratamento convencional com a fisioterapia, fortalecimento, alongamento, vai dar conta de dar boa qualidade de vida para esse indivíduo. Se o núcleo pulposo não retroceder e
continuar pressionando aqui a terminação nervosa. Aí às vezes não tem outro caminho que a não ser fazer aí uma cirurgia para poder fazer a correção desse processo. Mas tudo isso quem precisa avaliar, aí nesse caso se é cirúrgico ou não, vai ser o médico, perfeito? Então aqui só para a gente ter uma ideia dos caminhos que isso pode seguir. Perfeito, pessoal? Então aqui nós temos essas características básicas aí em relação ao disco intervertebral. É fundamental, é bastante importante que a gente pratique uma atividade física, que a gente faça o fortalecimento do nosso tecido muscular, que mantenhamos os músculos alongados para que de fato aí a gente consiga ter uma boa qualidade da nossa coluna e especificamente dos nossos discos intervertebrais. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas que eu vou procurar responder todo mundo. Valeu, obrigado, até a próxima!